Nós tivemos ontem aquela atitude do Trump de vir para cima de nós, reclamar de que o coitadinho do Bolsonaro não está sendo julgado como deveria, porque ele deveria ser julgado pelo povo, não pela justiça, que, enfim, ele está de olho nisso, exaltou Bolsonaro, o Lula foi obrigado a responder, ou se sentiu obrigado a responder. Essa ofensiva do Trump, quando nada para que não digam que ele não fez alguma coisa por Bolsonaro, ou porque ele quer fazer alguma coisa por Bolsonaro, isso vai dar em alguma coisa? Eu acho que fica mais no campo discursivo da retórica, sabe, Ricardo? Em Uhum. verdade, nós temos hoje um presidente dos Estados Unidos da América, ainda a maior potência econômica do mundo, ainda a maior potência militar do mundo, mas inexoravelmente uma potência em um certo declive, verificando o ascenso de uma potência que poderá ser hegemônica, tanto no plano econômico quanto até no plano militar, que é a China. E parece que, como já diria o velho Francisco Verfort, escrevendo sobre o populismo da direita, não é? As táticas e técnicas discursivas do populismo da direita, Donald Trump quer afirmar a liderança de um regionalismo, a recuperação do velho quintal, que é ameaçado. Não é? A América Uhum. Latina, que já foi controlada até na implantação dos seus regimes de exceção pela Casa Branca, e na medida que isso é ameaçado, Trump pretende fazer uma espécie de recuperação desse velho quintal com Bolsonaro no Brasil, com Milei na Argentina, com essas lideranças populistas da extrema-direita. E quando ele quer defender Bolsonaro, supostamente, dizendo que ele é um pobre perseguido por um sistema de justiça criminal opressor e tirânico no Brasil, ele está defendendo Bolsonaro e defendendo a si mesmo. Porque, em verdade, se nós temos esse complexo de inferioridade eterno, nós brasileiros, de acharmos que a lei nos Estados Unidos é mais dura, que a pena por lá é mais dura, que o sistema de justiça criminal é mais severo, mas não é bem assim, é assim para alguns, não é para todos. Eu diria que se a lei brasileira, que o próprio Jair Bolsonaro sancionou, hein? Eu estou falando da Lei 14.197 de 2021, que pune os crimes contra o Estado Democrático de Direito. Se essa lei se aplicasse nos Estados Unidos, hoje Donald Trump não seria o presidente norte-americano, não é? Porque ele teria sido alcançado pelo sistema de justiça criminal, pelo que ele fez em 2020, que foi imitado por Jair Bolsonaro em 2022. Como muita coisa tem sido imitada por Jair Bolsonaro no Brasil em relação ao trumpismo. Então, em verdade, aqui, Ricardo, para concluir a resposta, o Donald Trump ele reafirma a autoridade discursiva de um discurso concretizador de uma união entre as lideranças populistas da extrema-direita no Brasil. Ele não diz que Lula foi perseguido, ele diz que Bolsonaro é perseguido. Ele diz com isso que ele próprio não foi perseguido nos Estados Unidos da América, por lá ser um suposto país defensor da liberdade, que permite que o indivíduo que foi para um palanque incentivar a invasão do maior símbolo da democracia estadunidense, que é o Capitólio, com a morte de 5 pessoas, graças a Deus, pelo menos no Brasil não morreu ninguém, que lá nos Estados Unidos essa liderança não é punida e pode ser eleita pelo povo, e, portanto, quem julga é o povo. Ora, quem julga é o povo, e tem que ser o povo mesmo, mas nos limites da lei. Quem pratica crime se submete ao sistema de justiça criminal. É só isso. É, Ele, não, per- vá, não, eu ia Moura. perguntar, dá para então concluir que o Brasil, as leis são mais avançadas no que rege a proteger a democracia e nosso sistema eleitoral. A gente tem mais ferramentas para proteger a nossa democracia do que os americanos, ou a lei aqui é mais bem aplicada nesse sentido? Eu acho que recentemente isso se tornou uma verdade. Não era. Nós tínhamos uma lei de 1983, que ainda era um dos resquícios do regime militar, era a Lei 7.170, que ficou conhecida como Lei de Segurança Nacional. Foi assim um dos últimos recados deixados pelo presidente João Batista de Oliveira Figueiredo, último velho general da ditadura.
Aquilo ficou, e ficou inaplicado durante a democracia, porque a democracia brasileira, então muito jovem, não queria tocar no assunto do crime político para não relembrar um passado sombrio. Aquilo ficou ali nas gavetas legisladas do Brasil, sabe? Quando foi no governo Bolsonaro, o país já tinha, desde 2018, passado por todas essas alterações comportamentais da política, não é? Aquele sentimento nostálgico de alguns a favor de um regime autoritário tinha saído dos bueiros. E o Congresso Nacional, naquelas idas e vindas confusas do governo Bolsonaro, editou a Lei 14.197, Guga, e criou, portanto, um título novo no Código Penal brasileiro. Isso foi extraordinariamente importante. O título 12 da parte especial, dedicado exclusivamente aos crimes contra o Estado Democrático de Direito. É um repertório de vários crimes, mas ali vieram dois que se tornaram fundamentais e conhecidíssimos no grande público. O crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, previsto no artigo 359-L, com pena de 4 a 8 anos de reclusão, e o crime de golpe de Estado, com pena de 4 a 12 anos de reclusão no artigo 359-M. Ali sim. Ali eu posso te dizer que o nosso sistema ultrapassou o sistema americano de preservação da democracia em relação ao repertório de crimes. Agora, uma coisa é o repertório de crimes na legislação, outra coisa é o comportamento judicial de um poder independente que é o Poder Judiciário. Surpreendentemente, o Brasil tomou uma vanguarda punitivista em relação ao crime contra o Estado de Direito que surpreendeu a muitos, inclusive a muitos na direita brasileira. E, de fato, esse pressuposto de liberdade em conteste que vem da noção de liberalismo nos Estados Unidos da América veda que um indivíduo não possa ser candidato. Então, na verdade, mesmo ele sendo condenado criminalmente, ele pode ser candidato à presidência da República nos Estados Unidos. Eu considero isso uma falha do sistema americano, uma falha grave do sistema americano. E nós, nesse ponto, estamos, acho que já à frente deles. Agora, em vários outros pontos, até em matéria criminal, estamos atrás. Agora, professor, então nós estamos devendo isso a Bolsonaro, né? Eu pensei que não devia nada a Bolsonaro, mas estamos devendo a Bolsonaro essa boa lei. Ele sabia o que é que ele estava fazendo na ocasião? Ricardo, provavelmente não. Aliás, eu posso te falar aqui de alguns fatos históricos interessantes. A Lei 8429, a chamada Lei de Improbidade Administrativa, que pune o comportamento ímprobo do servidor público, do gestor público, é uma lei sancionada por Fernando Collor de Mello, meses antes de sofrer impeachment. Meses antes de sofrer impeachment. E a Lei 14.197, de 2021, sancionada por Jair Bolsonaro. Mas, na verdade, eu vou lhe dizer uma coisa. Acho que ele sabia pouco o que estava fazendo quando sancionou, mas, sobretudo, o Congresso estava dividido, Ricardo. Porque, embora a base bolsonarista fosse inicialmente pequena, e depois ela granjeou o apoio de uma maioria por conta da negociação do orçamento, porque o Jair Bolsonaro viu que ele certamente iria às cordas se ele não entregasse o orçamento público, na parte discricionária do orçamento público, que é pequena, mas que é volume grande de dinheiro, ao Congresso Nacional. A mantença de Bolsonaro no poder por 4 anos se deveu, sobretudo, ao acordo que ele fez com Arthur Lira, entregando 1/3 do orçamento discricionário da União para o Congresso Nacional. Aquilo arrefeceu os ânimos e o Congresso, então, se apaziguou. Isso abriu espaço para o Congresso dar, digamos, o bom exemplo e se portar como bom moço em relação à produção de uma lei que era faltante, porque o Brasil estava muito atrasado nessa matéria, Ricardo, ainda com a Lei de Segurança Nacional do tempo do regime militar. Então, o Congresso decidiu produzir a lei adequada, que era 14.197, e o presidente Jair Bolsonaro viu o seguinte: se ele vetasse, o Congresso certamente derrubaria o veto presidencial, por maioria absoluta, em sessão conjunta, em escrutínio secreto. O que ele fez? Sancionou o texto da lei. Isso foi em 2021. Mas eu acredito que ele não conseguiu mensurar como aquilo produziria efeitos tão perigosos para o seu grupo político, né, os seus generais, a sua liderança política em tão pouco tempo. Desses fatos paradoxais da história,
Ricardo.